diante desses novos desafios aí que estão sendo colocados, o ensino da história já está sendo profundamente contestado, né? Boa tarde a todos que nos acompanham agora. Essa é mais uma entrevista do projeto A História em 60 Minutos, que é um projeto de extensão em parceria com do Departamento de História do SERES e do Programa de Pós-Graduação em História do SERES, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também do GT de Teoria da Ampul Brasil e da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia, a SBT-HH. Hoje eu tenho a grande alegria de receber para essa entrevista o professor Rodrigo Turim, que é professor da Escola de História da Unirio, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é professor também do programa de pós-graduação da Unirio e do mestrado profissional em História, o Prof. História, da mesma instituição. Muito obrigado, Rodrigo, por ter aceitado participar do projeto e de estar aqui hoje comigo. Eu que agradeço, Evandro. É um prazer estar aqui participando desse projeto com vocês, da Federal do Rio Grande do Norte, do SERES. Espero poder contribuir aí com esse projeto e longa vida aí. Obrigado, com certeza vai contribuir. Bom, a ideia, Rodrigo, desse projeto é mapear concepções de história e alguns temas importantes, né, que fazem parte do mundo dos professores, das professoras, dos bacharéis e bacharelas em História. Então, a primeira pergunta que eu queria colocar para você aqui é bastante abrangente, mas é bastante importante para esse projeto, né? Eu queria aproveitar, já que eu estou falando um pouco do caráter do projeto, reforçar aqui o convite. Quem tiver interesse em participar do grupo de discussão desse projeto, basta acessar o Instagram, né, o @60_história no Instagram, que é o perfil do projeto, e pode fazer parte do grupo de discussão, no qual nós vamos, enfim, debater, né, o conteúdo e as ideias que são trocadas aqui nessa entrevista. Então, nesse sentido, essa primeira pergunta abrangente que eu coloco para você, Rodrigo, é sobre, assim, na sua opinião, o que é a história no século XXI? É a questão mais ampla, né? E, ao mesmo tempo, a mais fundamental que a gente tem, né? Enfim, primeiro eu acho que como eu disse, é a questão fundamental, né? É uma questão que volta e meia se coloca, então a gente tem uma tradição dessa pergunta, já foi colocada outras vezes na história da historiografia, já foi respondida muitas vezes, né? E a gente se vê hoje pressionado, né, a recolocar essa questão, porque, acho que como diz o Hartog, perdeu a evidência o que é história. Então, quando a gente pergunta novamente o que é história, é porque a evidência dela já não está mais dada, não é claro o que é. E eu acho que talvez o que seja mais uma questão, assim, o que vai ser a história no século XXI, né? Porque eu acho que é muito cedo para dizer. E se ela perdeu a evidência, justamente porque eu acho que ela está num processo de transformação radical, que não é plenamente mais o que era, né? Mas ainda acho que também ela não se sedimentou, as novas formas do que vão ser as histórias no século XXI, eu acho que também ainda não estão plenamente colocadas. E aí também tem que diferenciar, me parece que é importante, o que é o que traz essa pergunta, né? O que é história como conceito, como experiência e como disciplina. E aí eu acho que essa relação entre história como conceito, experiência e disciplina, tal como ela se reordenou do século XIX, no século XX, tem sofrido, aí a gente vai conversar acho, sobre isso, uma série de pressões estruturais que fazem com que ela não consiga mais dar resposta às nossas expectativas contemporâneas, às experiências contemporâneas, aos desafios contemporâneos, né? Então, eu acho que é muito mais uma pergunta que remete ao futuro, né? E aí eu acho que essa história do século XXI, né,
Me parece que tem alguns vetores que vêm transformar ela profundamente. Um primeiro fator, eu acho, me parece, é uma alteração, eu acho que é num triângulo fundamental do conceito moderno de história, que é Estado, soberania e disciplina. Né? Portanto, como Estado-nação, ele precisa disso. É uma forma de legitimidade política que se criou e dentro do qual a disciplina foi gestada, foi legitimada, a institucionalização dela depende disso. Eu acho que a gente está passando por um momento que esse triângulo não é mais evidente, ele está se transformando e a gente não sabe direito no que ele vai se transformar. Quais as formas de legitimidade, quais os conceitos de inserção do Estado, da cidadania que vão se constituir. Porque me parece que, em parte, e aí a gente está vendo no mundo inteiro, né, o historiador ele não é mais um funcionário importante para o Estado, né? Porque você tem outras mídias, outros meios através das quais uma identidade nacional, formas de propaganda, inclusive, estatal, podem ser elaboradas do que não o discurso histórico, né? E a gente tem que saber disso, né? Essa história ela foi formada, gestada para produzir essa identidade, para sincronizar indivíduos de uma mesma temporalidade da cidadania, e me parece que isso está sendo transformado. Então, esse acho que seria um primeiro ponto, que é o aspecto político-social. Como que a globalização, novas formas de legitimidade do Estado vão impactar a inserção social da disciplina. Junto com esse fator, eu acho que para a gente pensar, responder essa pergunta, o que é história, o que vai ser história do século XXI, tem outros dois fatores aí que eu acho que é a questão da tecnologia, né? Porque o que a gente entende por um conceito de história, ele está ancorado, queira ou não, numa tecnologia ainda analógica, que é a escrita, a oralidade, como que as novas tecnologias vão impactar, portanto, não apenas os meios de divulgação do conhecimento histórico, mas vão impactar de uma maneira mais profunda as próprias formas de consciência da temporalidade, da historicidade, da verdade, né? Então, agora a gente está entrando aí nessa nova aposta de uma tecnologia do Vale do Silício, né? Que é a realidade virtual, né? O Meta do Facebook. Como que isso vai impactar modos de temporalização, modos de articular passado, presente e futuro, modos de uma dimensão estética com o passado, de modo que a gente não consegue nem ainda figurar direito, né? Então, me parece que esse vetor tecnológico, né, ele não apenas vai se acrescentar um conceito moderno de história, mas eu acho que ele tende a refigurar profundamente a consciência histórica e as formas de temporalização. Então, esse seria um segundo fator que eu acho que nós, como historiadores, temos que estar atentos. Eu acho que a história já está atenta, né? Aqui no Brasil tem uma reflexão muito forte, já há algum tempo, aí, sobre história digital, que vem colocando essas questões. Mas eu acho que a gente ainda não tem plena consciência de como que isso vai ser daqui 20, 30 anos. Né? Assim, quando eu falo para meus alunos que 30 anos atrás eu ainda escrevia trabalho da faculdade, 20 anos atrás, trabalho da faculdade com máquina de escrever, parece que eu era um sujeito de uma outra época geológica. Né? Enfim, então é muito acelerado. Esse processo tecnológico a gente não consegue figurar muito. O outro elemento que me parece, aí, somando o político-social, né, o tecnológico, eu acho que é o que a gente está vivendo climático. Né? As condições de temporalização no planeta estão mudando. Né? Acho que esse é outro nível de reflexão que a gente tem que enfrentar, porque as condições de temporalização das sociedades nos últimos 11 mil anos permaneceram mais ou menos estáveis, que eram certos ciclos temporais da natureza, né, que é o Holoceno. Então, os 11 mil anos aí de civilizações, de povos, de culturas, puderam se transformar, se elaborar dentro dessas condições. O que a gente está vendo agora é uma mudança extremamente acelerada, cada vez mais evidente do planeta, das mudanças climáticas do planeta, que faz com que a gente tenha que ter a consciência que nos próximos séculos a gente não vai ter o mesmo planeta. O que significa não viver no mesmo planeta
em termos históricos, né? É um tipo de desafio que foge muito à nossa compreensão. Assim, o que vai ser esse planeta, como que vai ser os ciclos, como ele vai afetar as possibilidades de organização social, de desenvolvimento, quais são as novas condições de habitabilidade que vão se colocar. E aí, eu acho que vai ser fundamental como que o conceito, como que uma experiência da história, o conceito de história vai ser afetado por isso, né? Principalmente uma história moderna que durante muito tempo foi calcada numa oposição à natureza. A natureza era justamente esse palco mais ou menos inerte no qual a historicidade se desenrolava. Agora o que a gente está vendo é uma refiguração dessa relação. A natureza agora ela está mais acelerada do que a história, caminhando para um novo regime climático, como vai dizer o Bruno Latour, né? E esse regime climático, talvez a pergunta seja, né? Ele vai produzir um novo regime de historicidade? Ou, que me parece, aí a gente pode conversar mais depois sobre isso, esse novo regime climático ele muda as condições de historicidade, né? E não necessariamente ele abre para um novo regime de historicidade singular ou planetário. Mas, de todo modo, esses me parecem os 3 grandes desafios, né? Uma dimensão político-social, talvez aí marcada pelo neoliberalismo, pela configuração do tecido social, uma configuração tecnológica, né? Um vetor tecnológico e um vetor climático. Me parece que esses 3, aí, nas suas interrelações, que também tem que ser mapeadas, me parece que eles vão produzir, cobrar novos conceitos para a historicidade, nova configuração do conceito de história e, acima de tudo, uma reinvenção da própria disciplina histórica, né? na sua legitimação de produção de conhecimento, de ensino e de divulgação. Então, acho que, a verdade, a resposta ao que vai ser a história ainda no século XXI, diante desses 3 desafios, é um grande ponto de interrogação, né? E somos nós, as próximas gerações, aí que vamos ter que dar uma resposta prática para isso. Ok. E diante desse quadro, Rodrigo, que você acabou de expor, pensando um pouco, já que no final da sua fala você falou em disciplina, né? A história como uma disciplina científica, enfim, constituída desde o século XIX, etc. O que a gente pode pensar da história como disciplina, já que a história transcende, ela é mais do que a disciplina, ela também é uma disciplina. Mas quais foram os ganhos e as perdas, na tua opinião, que nós tivemos com a constituição de uma disciplina chamada história? É uma ótima pergunta, porque ela remete para a ambiguidade do processo. Essa ambiguidade, eu acho que é constitutiva do processo de disciplinarização da história. Eu acho que o ganho da disciplinarização da história, né, o que significa falar isso? Né? Significa falar da construção de um espaço social bastante específico, que é a universidade. Né? É na universidade que a disciplina histórica vai propriamente se constituir. A sua relação umbilical com o ensino, né? Portanto, tem uma dimensão da produção e do ensino do conhecimento histórico, e dentro daquela configuração estatal que eu disse antes. Né? Eu acho que os ganhos são justamente um processo que está dentro da ciência moderna como um todo, que é garantir um espaço de relativa autonomia dentro da universidade, dentro de espaços de produção do conhecimento, nos quais se desenvolvem protocolos de produção de conhecimento e protocolos de comunicação desse conhecimento. Daí a criação de artigos, de revistas especializadas, a avaliação por pares, a lógica do seminário de pesquisa, né, lá, que é o famoso seminário rankiano. Então, o que a disciplina traz esse processo que está acontecendo em outras disciplinas, na física, na química, na ciência como um todo, dentro de modos específicos para cada ramo disciplinar, que é um processo de construção social de protocolos de produção de conhecimento e de divulgação desse conhecimento. Né? Isso eu acho que é muito interessante, porque isso produz um processo de autonomização do conhecimento frente a pressões mais imediatas da igreja, do Estado, ou mesmo da economia, ao menos idealmente. Então, quando a ideia de o Humboldt cria a Universidade lá de Berlim, tá, o processo é justamente criar um espaço de autonomia frente a outros espaços que também têm relativas autonomias.
Então, acho que esse é um ganho que produziu, enfim, um acúmulo de conhecimento, uma complexificação das formas de produzir esse conhecimento que a história pré-disciplinar não poderia oferecer, no sentido que ela se inseria como uma dimensão retórica, ela tinha uma função social também muito específica, era produzida não por um sujeito que tinha um diploma de historiador, porque não existia propriamente um historiador como uma profissão, como uma atividade própria, né? E essa dimensão retórica se acionava por uma dimensão estética, acima de tudo política e moral. Eu acho que esse processo de disciplinarização, com esses protocolos de conhecimento, ele permite uma complexificação, porque o conhecimento começa, dentro daquilo que o Karl Jasper chamava de um combate comunicativo, né? Problematizar, desenvolver e complexificar os conceitos, os protocolos, a noção de verdade, as formas de relato. Isso eu acho que é um ganho imenso que foi trazido pela disciplinarização. Eu acho que, junto com isso, também tem um processo maior, pelo menos como promessa, né? Aí pegando esse grande arco do século XIX, do século XX, de democratização desse conhecimento. Porque, nesse sentido, né, pensando aí na dimensão do antigo regime, você não vai ser só uma história, um tipo de conhecimento para príncipes ou para uma aristocracia, mas ele vai envolver, a princípio, a possibilidade de qualquer um possa, ou grupos sociais diferentes possam ingressar na universidade, nesse espaço de relativa autonomia, para disputar, compartilhar e produzir esses protocolos de conhecimento. Isso faz com que você tenha também uma dinamicidade do conhecimento muito maior, porque na medida em que a gente viu isso no Brasil nas últimas décadas, né, na medida em que grupos sociais começam a entrar nesse espaço, eles começam a estranhar, disputar, negar, reconfigurar esses protocolos de conhecimento. Isso gera, portanto, uma aceleração, um processo de temporalização muito próprio, que eu acho que é interessante, que está vinculado a um processo de democratização. Óbvio que a gente sabe que esse processo é lento, incompleto, muito, né, limitado, mas ele está lá como promessa. Né? Então, você lutar por uma democratização desses espaços, por um acesso universal a esses espaços, faz parte de um modo de atualizar essa promessa, né? Disputar a herança e atualizar essa promessa. Então, eu acho que esses são uma série de ganhos, né? Uma complexificação e uma possibilidade de uma democratização do conhecimento. Junto com isso, e aí o processo ambíguo, são as perdas. Uma perda, eu acho, pelo próprio caráter burocrático que a disciplina acaba tendo. Então, na medida em que ela vai acionando e legitimando protocolos de produção, ela também vai criando mecanismos de burocratizar esse conhecimento, né? Com agências, com modos de avaliação. Isso faz com que aquilo que o Lewis Gordon fala de uma decadência disciplinar, né? A disciplina que é para produzir novos conhecimentos, contestando, inclusive, a si própria, ela acaba se congelando em função de dimensões burocráticas que vão se constituindo, né? E que fazem com que a disciplina, o conhecimento, não consiga propriamente se temporalizar dentro daquela dinâmica que a própria instituição queria que ele se temporalizasse. Então, tem um conflito interno ali que eu acho que é importante a gente mapear, né? Junto com isso, com esse processo de burocratização, eu acho que você também tem uma série de perdas, né? Na medida que a disciplina foi se profissionalizando em função de uma noção de verdade, de ciência, ela também acabou deixando de lado uma série de elementos, como um elemento poético, imaginativo, afetivo, que foram escanteados dos seus protocolos de produção. Então, quando o Rank está lá dizendo, né, eu não quero ensinar, eu não quero agradar e me ensinar, mas apenas mostrar o que aconteceu, né, esse mantra historicista, ele está lá atacando a retórica, né? A retórica que queria ensinar moral, pragmaticamente, agradar, portanto, uma dimensão poética, imaginativa, ela é escanteada em função de uma verdade que ia se revelar ou aparecer por si própria. Eu acho que, óbvio que vai ter aí momentos da história disciplinar, mais recentemente, de uma maneira mais forte, onde a dimensão poética, a dimensão imaginativa
afetiva vão ser valorizadas, mas isso sempre de uma maneira muito marginalizada da disciplina, né? Porque você acaba criando, portanto, uma hierarquia também dentro dela. E, por fim, eu acho que também um dos problemas da disciplinarização, vinculado a isso, porque é um espaço de disputa, como qualquer outro. Não tem como romantizar também a disciplina. Esse processo de burocratização, aliado a esses processos de exclusão do que é legítimo e do que não é legítimo, como modo de produção histórica, ele também respeita formas de hierarquias de disputas por poder dentro do campo disciplinar. Então, a disciplina ela acaba também sendo um objeto em meio dessas disputas que fazem valer modos de avaliação, modos de legitimação e por aí vai. Então, o que a gente está vivendo com toda a história, fazer a história da disciplina na Universidade do Brasil, no final das contas, é mapear esse duplo processo ambíguo, né, de complexificação do conhecimento, né, ao mesmo tempo que esses mecanismos de exclusão e de hierarquização das produções legítimas. Então, acho que a pergunta é muito boa, porque ela permite a gente não nem romantizar e nem demonizar a disciplina, mas entender como que ela é um acordo social, né, que tem uma historicidade, tem uma herança, tentar entender como que esse acordo funciona em termos institucionais e tentar lidar com ela da melhor maneira possível, atualizando, como eu disse antes, né, as promessas boas, né, a democratização, uma temporalidade aberta do conhecimento, contra esse engessamento burocrático, contra esses modos de disputa hierárquica por postos, enfim. Mas eu acho que o ganho e as perdas são essas, né? E, novamente, um pouco para fechar talvez essa pergunta, me parece como que talvez uma perda, uma dificuldade muito grande é que esse mecanismo burocrático foi assumindo um peso muito grande, eu acho. Isso faz com que cada vez menos a disciplina tenha as condições necessárias para enfrentar os problemas que eu estava dizendo um pouco na pergunta anterior. E, portanto, se reinventar. Né? Reinventar currículo, reinventar modos legítimos de produção de conhecimento, modos de atuação pública. E, portanto, não por acaso, a disciplina, inclusive, começa a ser contestada de fora da disciplina, porque ela já não responde demandas que estão sendo colocadas. Né? Em parte, não é por vontade nossa, de historiadores, né, mas porque a gente é amarrado numa forma de burocracia que a gente mesmo, eu falo aí, a gente como comunidade histórica, de historiadores, universitários, acabou construindo. Tem que produzir um artigo, tem que fazer relatório. Né? Então, a gente está embrenhado numa série de processos burocráticos hoje na universidade, não só no Brasil, que eu acho que impedem muito que ela consiga responder às demandas que estão sendo colocadas aí pelo nosso tempo. Muito bom, Rodrigo. Eu gostei muito porque, assim, a tua resposta apontou para um horizonte crítico, né, principalmente na parte dos problemas da disciplina, mas ao mesmo tempo chama atenção para a necessidade de prestar atenção sobre essa dinâmica, né, demonstrando os problemas a gente pode pensar em soluções, né, e nesse mesmo sentido, né, a próxima pergunta, pensando assim num desdobramento de um movimento da disciplina que foi instituída, principalmente com um foco, para usar inclusive uma expressão muito comum no século XIX, para a instrução pública, né, então é um projeto de Estado que você vem falando desde o início, né? Desde a primeira pergunta sobre o projeto, de como a história se transforma nisso, mais ou menos nisso, do que nós entendemos hoje, aqui no século XXI. Nesse sentido, então, pensando agora essa dimensão do ensino de história, nesse momento, pensando no século XXI também, pensando em 2022, qual a importância do ensino de história? Eu acho que a última década também, tudo que aconteceu na última década, no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, e em torno do ensino de história, leva a gente para essa questão, qual é a importância, né, e o papel do ensino de história hoje, na tua opinião, e aproveitando na mesma pergunta, já que você tinha falado em repensar currículos na resposta anterior, o que sobra, na tua opinião, o que sobra nos currículos de história, dos cursos de história, que formam professores de história e bacharéis em história hoje? O que sobra e o que falta nesse currículo? Boas e importantes perguntas. Não sei se provavelmente não vou conseguir dar conta de tudo, mas vamos lá.
a questão do ensino. Assim, para que eu ensino hoje, principalmente nesse contexto atual que a gente está vivendo? Eu acho que essa deve ser uma pergunta fundamental, assim, que a gente tem que responder sem simplesmente ficar repetindo lugares comuns herdados da tradição. Na disciplina que eu dou de teoria, assim, o trabalho final é sempre eles responderem essa pergunta. Essa pergunta é lançada e eles têm que elaborar um ensaio, a partir um vídeo, um podcast, inclusive, a partir das discussões para responder isso, porque eu acho que é uma obrigação nossa ter um esboço, pelo menos, de resposta para isso, para além de uma resposta mais ou menos uma consciência crítica, a cidadania, porque eu acho que, diante desses novos desafios aí que estão sendo colocados, o ensino da história vai estar sendo, já está sendo profundamente contestado, né? A reforma da base curricular nacional, o enxugamento de cursos de história, o mundo afora, faz com que mostra claramente que não é mais evidente, aquela resposta ela não produz mais os mesmos efeitos. Né? Então, acho que a primeira coisa é isso, a gente tem que ter uma resposta coletiva, não vai ser uma resposta única para essa questão. Né? E, novamente, ensinar história no século XXI não vai ser a mesma coisa que ensinar história no século XX. Eu acho que a primeira questão, me parece, a importância do ensino, é justamente a história, pensando na disciplina, o ensino, o discurso histórico, como um modo de figurar formas de temporalização do mundo. Né? Muito mais do que, portanto, aquela história que é você inserir conteúdos dentro de uma temporalização singular, que é a história moderna, né? A história como formas de figurar temporalizações sociais, culturais, ontológicas do mundo, né? E no mundo. Então, muito mais, portanto, do que uma dimensão de periodizar, de colocar conteúdos dentro de épocas e analisar esse processo histórico que formou nosso currículo e ainda estrutura nossos currículos Brasil afora, né, de pré-história, antiguidade, medieval, moderna, contemporânea e por aí vai. Eu acho que a gente tem que refigurar esse ensino em função não do conteúdo na forma tempo, mas em função da forma de tempo historicamente pensada. Né? Isso me parece um elemento fundamental, porque é isso que eu acho que vai possibilitar de maneira prática para esse estudante complexificar suas formas de temporalização, desnaturalizar os mecanismos e as condições que ele tem cotidianamente de se temporalizar a partir da escola, dos conceitos, do Estado, das hierarquias sociais. Portanto, isso me parece que é um elemento que a história pode ainda atualizar, né, como um mecanismo fundamental de ensino. Então, pensar esses mecanismos das condições de historicidade e temporalização. Né? E aí, mas eu acho que me parece que a gente está tendo hoje como um grande desafio para pensar o ensino, vinculado um pouco àquilo que eu tinha falado no começo, da configuração social, é o papel da educação. Né? Então, não adianta a gente pensar de maneira individual o que eu ensino de história, sem pensar onde que esse ensino de história está inserido numa configuração estrutural mais ampla. Porque uma coisa... O que era o ensino antes? Tá? O ensino antes era um serviço público. Né? Você tinha escolas privadas, sempre teve escolas privadas, mas ele era regulado publicamente, ele tinha uma dimensão de controle e regulação pública muito forte. Né? Portanto, era um serviço público, mesmo que por meios privados. Né? O que a gente está vendo na educação, a partir da década de 1980, é uma privatização global da educação, que transforma a educação de um serviço público no mercado de serviços, que é muito diferente. Então, o mercado de serviços da educação global é imenso, o valor dele já ultrapassa em muito o PIB brasileiro, né? E é um dos elementos que mais tem acelerado investimentos globais. Portanto, grandes corporações globais têm justamente comprado, investido na educação como um serviço a ser vendido. Portanto, e aí eu acho que é fundamental perguntar, mais do que apenas o ensino de história, quais são as condições e possibilidades de ensinar história dentro dessas duas configurações diferentes. Porque na medida que o ensino vai sendo cada vez mais formatado na lógica do mercado de serviços, né,
aquilo que você pode ensinar, o que você vai ensinar e para que você vai ensinar muda completamente. Né? Portanto, não à toa a gente está vendo aí um avanço muito grande de corporações financeiras, né? Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna, em fazer, entrar nesse mercado, inclusive abraçando o Estado, né? Não é contra o Estado. O Estado também é um mecanismo a partir das quais esse processo de construção de um mercado de serviços se dá. Né? E aí, preparação para material de professores, formação de professores, tecnologia, tem todo um mercado imenso aí, assim como o surgimento de novas empresas que vendem serviços em história. Né? Então a gente vê a Brasil Paralelo, que é talvez uma que tem tido uma visibilidade muito grande, mas tem outras que basta dar um Google, né, perguntando o que é a Revolução Francesa, alguma coisa, vai aparecer um monte de sites, de empresas que estão ali investindo nesse mercado da história como serviço. A história é uma história que se vende. Né? E aí me parece que esse é o grande desafio de pensar o ensino da história, porque se esse processo continuar avançando como tem avançado, ele vai mudar as condições éticas da produção e da difusão do conhecimento histórico, tal como tinha se constituído naqueles protocolos disciplinares que eu estava falando antes. Porque daí o professor, o historiador, ele vai ter que se colocar no dilema, na alternativa infernal, para dizer lá como a Isabelle Stenger, né, de ter que vender o seu produto, trabalhar, ensinar a história, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais ele é cobrado que ele ensine uma coisa específica, né, de acordo com as demandas de um cliente. E esse cliente pode ser o mais variado possível, desde extrema-direita, pode ser alguém super erudito, pode ser alguém religioso, mas é um tipo de ensino que não vai mais estar vinculado naquela dimensão pública da cidadania, mas vai estar fragmentada por disposições próprias de cada nicho de clientela. E aí, como que esse historiador, esse professor, vai se colocar? Né? Porque eu acho que essa me parece que é uma história disciplinar para uma história como serviço. A passagem fundamental é essa. Quando o critério primeiro, hierarquizado, que você tem que respeitar para aquilo que você produz e ensina, está dentro dos protocolos éticos da disciplina ou está dentro da satisfação do cliente. Né? Então, tudo bem, se nós, historiadores, a gente tem aí ocupado espaços públicos, buscando auditórios maiores, mas dentro de uma ética disciplinar, você não pode ferir protocolos mínimos disciplinares, como, por exemplo, o veto da fonte, né, para agradar cliente, para buscar público. Quando você faz isso, você já não está na história disciplinar, você está na história como serviço. Então, eu quero ensinar história nessa configuração. Porque se a gente não tiver mais instituições que garantam essa temporalidade dos protocolos, da elaboração de protocolos de produção de conhecimento e difusão do conhecimento, tal como foram estabelecidos, isso for jogado para o nível do mercado, propriamente, você acaba com as condições de ensino de história tal como a gente imaginava isso. Né? Então, me parece que, primeiro, e essa eu acho que me parece que a primeira preocupação que a gente tem que ter hoje sobre ensino de história é isso, as condições materiais, as instituições. O microfone falhou, Rodrigo. Desculpa, acho que eu apertei alguma coisa aqui. Voltou então, já. Para retomar, esse me parece um elemento fundamental. Assim, mais do que o conteúdo, do que ensinar, para quem ensinar, pensar essas condições institucionais que possibilitam ensinos possíveis. Né? E o que a gente está passando hoje é um momento muito perigoso de esvaziamento da dimensão do ensino como serviço público para o ensino como mercado de serviço. E isso acaba com as condições disciplinares da história. Mas isso ainda coloca, tá? Mas como legitimar, então, a manutenção dessas instituições do ensino de história como serviço público? Né? Para isso que a gente tem que ter uma resposta, e aí eu volto para aquilo. Acho que cada vez mais vai ser urgente para os indivíduos, né, formas complexas de temporalização. E aí eu estou querendo dizer o quê com isso?
porque aí o papel da história não pode ser mais o ensino daquele modelo de cidadania desenvolvimentista, né? Ou seja, ter uma consciência histórica é saber de onde você veio, a formação social do seu país, onde você está, formação social e econômica, e para onde você vai, né? Portanto, produzindo mais abundância, mais riqueza, como condição de conquistar uma liberdade da cidadania que sempre está nesse futuro, que no final nunca chega. Me parece que hoje, quando o próprio futuro, né, não está mais dado como em evidência, pelo contrário, o futuro hoje é uma incógnita, se ele vai existir, inclusive, né? Cada vez mais se tornar urgente formas de temporalização sustentáveis, formas de temporalização habitáveis e complexas, que envolvem humanos e não humanos, envolvem escalas espaciais e temporais diferentes, né? E a história, eu acho que tem todos os instrumentais, todos os conceitos, toda uma possibilidade de investir nisso, né? Nesses modos, investigar e ensinar esses modos de temporalização do mundo, humano e não humano, habitáveis. É muito diferente de você formar para aquela cidadania desenvolvimentista, né? As formas de articular passado, presente e futuro vão ser muito diferentes. Então, acho que a gente tem que tomar consciência que o desafio climático, acima de tudo, né, ele é um risco, mas, ao mesmo tempo, me parece que ele é uma grande oportunidade para a história se reinventar e se relegitimar como um serviço importante, público, de ensino, com uma dimensão ética cada vez mais fundamental. Exatamente, é isso que tem vindo à minha mente enquanto você responde, assim, uma responsabilidade ética são outras questões que estão colocadas na responsabilidade com o futuro. Não são as mesmas do século XIX e do século XX, né? O corte que você estabeleceu claramente assim, nas suas respostas, né? São outras questões que estão envolvidas numa responsabilidade com o futuro quando se pensa a partir da história, né? E sair um pouco desses registros que foram construídos e reforçados nesses últimos 200 anos. Eu sinto um pouco isso na sua fala também. E nesse sentido, Rodrigo, qual é a tua opinião sobre o reconhecimento recente por parte do Estado com relação à profissionalização do historiador e da historiadora? Tá. Inclusive, eu lembrei aqui que eu acabei não respondendo uma parte que é a coisa do currículo, né? Eu fugi da resposta porque é uma questão espinhosa, mas eu me permita só retomar brevemente, porque eu acho que a questão do currículo é fundamental para a gente, né? Só que ela está presa naquela dimensão burocrática que eu disse antes. Como é difícil você conseguir reformar currículos, as pessoas não têm ideia disso, porque ela envolve uma lentidão burocrática, ela envolve disputa por espaços, ela envolve uma falta de clareza do que deve ser também esse novo currículo, porque você não tem muito também o tempo e o espaço para debater esse tipo de questão. O currículo me parece ali um elemento que revela os aspectos muito nocivos dessa tradição disciplinar. É muito difícil. Assim, e há uma demanda dos alunos para a reforma do currículo, há demanda da própria comunidade acadêmica, mas é muito difícil a gente conseguir avançar com a velocidade necessária para transformar esses currículos. Assim. Eu não sei como que isso vai ser feito, mas isso vai ter que ser feito de uma maneira muito, acho que em um tempo muito curto, inclusive, porque senão a história vai acabar se esvaziando, né? A gente já tem um grau de evasão muito grande dos cursos. Se a gente ficar se agarrando a velhos recortes, e pensar que currículo é isso, né? Eles são seleções de recorte da realidade, né? Portanto, o que vai ser estudado ou não. E não quer dizer que a gente não tenha que estudar a Idade Média ou a Antiguidade, como alguns colocam. Eu acho que tem que estudar. A questão não é essa, né? Não é uma questão de conteúdo, é muito uma questão de forma. Né? Então, como que a gente tem que reordenar nesses currículos em função dessas novas demandas que tem hoje, sobre temporalização, humano e não humano, tecnologia, trazer essas novas questões que são estruturantes para reformular uma proposta curricular e que possa ir, por exemplo, a questão climática, como que o passado hoje pode ser revisitado como um grande laboratório de formas de habitar o planeta, formas de habitabilidade. Talvez o conceito de habitabilidade possa ganhar uma importância tão grande quanto o conceito de cidadania tinha antes. O que é habitar o mundo? Habitar com o mundo, humano e não humano. Como que as sociedades habitaram esse mundo?
é muito diferente de perguntar sobre progresso, desenvolvimento das sociedades do passado. Então, é muito mais. Então, não se trata de apenas tirar um conteúdo ou outro, mas de reinventar a forma como esses conteúdos são trazidos para o presente. E aí, entrando um pouco na questão da profissionalização, né, diante de todos esses desafios, né, da disciplina, do ensino, o que eu acho da profissionalização? Eu acho que é a mesma coisa da disciplina, é ambíguo, mas, acima de tudo, é muito cedo. Né? Eu acho que é muito cedo para a gente ter uma noção mais clara dos aspectos positivos ou negativos que a profissionalização vai trazer, o registro profissional. Né? Porque vai depender de como que, por exemplo, essa mudança que eu estava falando antes da ensino como serviço público para o mercado do ensino for se constituir. Se esvaziar mesmo o ensino como uma questão de serviço público, né? O que isso vai acontecer? O mercado vai absorver esse profissional ou não? Porque eu acho que, para mim, sim, a minha posição é que a justificativa básica para a profissionalização é emprego. É tentar garantir emprego para formados em história. As demais justificativas de cunho epistemológico, filosófico, para mim, são muito mais tênues. Eu não compro tanto. E é uma questão muito daquela luta institucional que eu estava falando antes, garantir emprego, garantir um mercado para historiadores. Bem, mas daí tem que perguntar, né, como que um mercado se constitui? Quem criou o mercado para a história no século XIX e XX? Foi o Estado. Não foi um mercado, né, como a gente chama, o mercado de trocas da livre troca. Foi o Estado que criou uma universidade, escola, e todo um artifício, todo um aparato institucional para que se criasse a demanda de história, um profissional servisse essa demanda em história e por aí vai. Portanto, é um mercado muito específico. O que a gente está sendo colocado hoje, me parece, é como que esse mercado, não regulado tanto pelo Estado, mas um mercado de serviços, pode ser regulado por uma lei que vincula a profissionalização. Essa, acho que me parece a grande aposta. Então, está lá na lei, né? Se uma entidade ou uma empresa oferecer um serviço em história, ela vai ter que contratar um historiador. Né? Eu acho que isso, o horizonte de expectativa da lei é que todo esse mercado de passado que está se constituindo, ele possa ser canalizado, capturado, regularizado para que esse profissional daquela disciplina, daquele outro mercado, possa se atualizar. Né? E aí eu acho que esse que é a aposta e o risco ao mesmo tempo da aposta, porque você está mudando as estruturas das coisas, tentando preservar um profissional que está naquele outro mercado, que foi criado para aquele outro mercado, né, de serviço. E aí me parece que é uma questão que é uma aposta. Uma aposta por quê? Porque eu acho que vai cair no âmbito jurídico, vai cair, por exemplo, eu não sei historicamente como a gente poderia afirmar que algum tipo de mercado foi regulado em função de alguma disciplina. Eu não me lembro disso. Né? Como que formas de mercado de serviços aí foi regulado a partir de uma dimensão disciplinar. Eu acho que normalmente acontece o contrário. Né? E, além disso, eu acho que tem uma dimensão que vai cair no âmbito jurídico, que faz parte dessa judicialização da vida contemporânea, onde o neoliberalismo, inclusive, nada de braçada, que vai se definir o que é serviço em história. Isso vai ser uma disputa, a Ampus já está atenta para essa disputa, né? Mas vai ser uma disputa acirradíssima, porque a lei não diz o que é serviço em história. Né? No final das contas, se a Brasil Paralelo, uma outra empresa, não quiser contratar historiador, eles podem alegar que eles não fazem serviço em história, eles fazem serviço em cultura, por exemplo. Uhum. Define uma coisa ou outra, onde que está definido isso? Né? Então é muito escorregadio. Né? A minha questão é um pouco essa, assim, que medida isso vai produzir, de fato, aquilo que me parece a justificativa mais forte da profissionalização, que é o mercado de trabalho. Eu sou cético em relação a isso, eu torço para que ocorra, mas eu sou muito cético porque eu acho que esse mercado privado ele absorve muito pouco da disciplina. Né? Alguns números dos Estados Unidos, que foram levantados pela Associação de Historiadores Norte-Americanos, mostram que nunca mais do que 6% de formados em histórias, de fato, conseguiram trabalhar em iniciativa privada, fora do ensino.
né, em serviços variados. Então, é um teto muito baixo. Porque eu acho que esse tipo de serviço em história ele não precisa do historiador. Né? Tem um mercado de história, um mercado de passado, mas não necessariamente um mercado de historiador. O que tem o mercado historiador novamente, quem criou esse mercado é o serviço público, é o Estado, são instituições como a universidade, a escola. O mercado ele não precisa do historiador, então por isso que eu sou muito cético do que ele vai abraçar essa regularização. Né? E aí, novamente, me parece que junto, portanto, com a profissionalização, ela não deve tirar o foco da preservação daquele ou da reinvenção daquele outro mecanismo, da história como serviço público, da história como serviço né, vinculado ao ensino, vinculado a instituições que abriguem uma diversidade de agentes que possam disputar protocolos no combate comunicativo, de produção histórica. Porque se a gente tentar só simplesmente domesticar o mercado, apostar nesse mercado de serviços, tirar o olho um pouco daquele outro, pode ser uma opção suicidária. Então, eu sou um pouco cético. Eu torço para que isso, de fato, comece a produzir empregos. A gente não tem esses dados ainda. Mas a médio e longo prazo, tendo outros processos históricos comparativamente, me parece que é uma aposta arriscada. Então, além de ter esses outros elementos que são mais simbólicos, né, de sujeito poder ter uma carteira de historiador, ser reconhecido como historiador, tem um caráter mais afetivo, simbólico, né, que é importante também, mas o que está em jogo me parece que não é exatamente isso. Né, é uma questão de como que a gente vai conseguir regular mercados e garantir demandas para a continuidade da disciplina. Que tipo de modelos? Quero aproveitar, Rodrigo, assim que você vem falando, né, ao longo das respostas sobre essa dimensão de uma história responsável com a dimensão pública da história, né, com esse caráter público da história. De diversas formas você abordou essa questão, né, em cada resposta. E nesse sentido, eu queria aproveitar esse momento agora para se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre seu movimento de pesquisa em relação ao conceito de antropoceno, como você vem pensando o que é o antropoceno, considerando que eu quero mencionar aqui também que essa entrevista ela foi gravada, né? Mas ela foi pensada para ser disponibilizada no canal do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História do SERES UFRN, no dia 22 de abril, que é o Dia da Terra, é uma data importante do ponto de vista histórico para as preocupações ecológicas, né, desde os anos 70. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse movimento, como você se aproximou, o que é o antropoceno e como você vem abordando essas questões da história em relação a esse conceito. Obrigado pela pergunta, Evandro. Nesse Dia da Terra, né, para falar um pouco disso, que eu acho que é uma questão que tem me tocado muito afetivamente, intelectualmente, que é a questão dessas mudanças climáticas. Né? O que é o antropoceno? O antropoceno é uma proposta de periodização de uma época geológica, feita em 2000, 2002, pelo Paul Crutzen, e vem sido discutida e vai ser votada muito brevemente, eu imagino, já era para ter sido votada, se vai ser nomeada efetivamente como nova época geológica do planeta Terra, sucedendo o Holoceno, que é a época que a gente viveu nos últimos 11 mil anos, mais ou menos. Então, o antropoceno é um conceito, é uma categoria formulada dentro de disciplinas, dentro de ciências, dentro desse processo que eu estava falando antes, de disputas, elaboração de protocolos disciplinares de linguagem, para nomear um tempo novo, uma nova realidade, uma nova experiência que está se colocando, que a gente pode chamar com essas mudanças climáticas que tem ocorrido no planeta e se tornado muito mais visível nas últimas décadas. Então a gente tem que pensar isso. O antropoceno ele é enunciado a partir dessa dimensão, a princípio, científica, disciplinar, técnica. Né? Mas ele ganhou também, nas últimas décadas, ele extrapolou como conceito, como narrativa, a dimensão científica, e hoje ocupa aí todo um cenário global, que envolve artes, política, filosofia, né? Discutindo o que é o antropoceno, quais são as consequências políticas, filosóficas, narrativas para a humanidade, né? Inclusive outras disputas de outros nomes de nomear, né? Capitaloceno,
Plantationceno, Tchutchuluceno, como vai dizer a dona Haraway. Portanto, a própria nomeação ali é uma disputa de conceitos para figurar essa experiência que está sendo colocada para todo mundo, que é uma mudança brutal das condições climáticas, ecológicas do planeta. Basicamente é isso, então. Essa reflexão sobre o antropoceno, sobre a mudança climática, ela surgiu dentro da minha pesquisa a partir de um projeto mais amplo, que é investigar uma espécie de história dos conceitos do tempo presente, no tempo contemporâneo, e como que esses conceitos estão vinculados a novas formas de temporalização. Então, a minha questão é isso. Quais são os vetores de temporalização contemporânea que estão afetando aquilo que a gente tinha sedimentado como temporalização moderna, progressiva, processual, né? E como isso se manifesta em termos de linguagem, que novos conceitos. Então, eu fui pesquisar primeiramente, né, continuo pesquisando o neoliberalismo, né, daí eu tentei abordar o neoliberalismo a partir de uma história dos conceitos, então conceitos como flexibilidade, inovação, eficiência, mostrando como que esses conceitos eles carregam uma rede semântica própria que implica um modo de temporalização muito diferente da temporalização moderna. Então, flexibilidade é muito diferente de progresso. Progresso é uma dimensão processual, linear. Flexibilidade é uma temporalidade disruptiva. Você tem que se adaptar a novas situações a todo momento, né? E como que isso estava inserido ali, portanto, uma mudança de temporalização e de disputas de temporalização no nosso tempo presente. O antropoceno surgiu como esse um outro vetor, eu acho que estrutural, de temporalização, que também impacta completamente aquilo que a gente chamava de história moderna, conceito de história moderna. E aí eu tenho investigado um pouco isso, como é que o antropoceno ele traz novos conceitos, como limites planetários, habitabilidade, que também vão sendo elaborados, eles ainda estão sendo elaborados, é muito recente isso, novo regime climático, né? Para dar conta, para figurar essas novas condições de historicidade que estão se apresentando. Né? Então, eu estou ainda no processo dessa pesquisa de tentar investigar as implicações desse conceito, quais são os conceitos que estão sendo elaborados para essa experiência, quais são as implicações de temporalização dessa experiência, e aí também uma reflexão sobre como que a disciplina se insere dentro desse novo contexto. Né? Então, a disciplina, nessa rede semântica do neoliberalismo, ela se encaminha para aquela dimensão da história como serviço que eu estava falando. Né? A história dentro dessa rede semântica, que está ainda muito disputa, muito emergente do antropoceno, para onde ela é direcionada. Eu acho que a gente está vendo hoje, daí é uma coisa que me interessa muito dentro do antropoceno, são essas novas formas de temporalizações possíveis que estão se colocando. Você vai ter uma temporalização que é uma nova aposta da disponibilidade da história tecnológica, né? Elon Musk. Você tem uma temporalização de uma tecnocracia planetária que também se coloca, portanto, se é um problema planetário, deve ser gerido planetariamente, portanto, isso implica ali uma cidadania planetária em função do antropoceno, ou remeter novamente àquilo que o Bruno Latour chama de aterrar, né? Novamente, essa coisa de uma habitabilidade em função das localidades, das ontologias próprias de cada povo, de cada povos, e como que isso remete a outros modos de temporalização. E para nós, historiadores, isso é fundamental, finalizando, porque o antropoceno ele pode replicar uma nova singularidade do conceito de história, agora em função das condições dos limites planetários que vão ser definidos por uma tecnocracia global, ou ele pode remeter a uma pluralização radical da história. Daí fugir, de fato, daquele conceito moderno de história como uma singularidade. E aí, novamente, essa ideia de mundos, onde a consciência histórica, a disciplina histórica vai ser uma entre essas outras formas, convivendo, não sem tensões, com essas outras formas de temporalizações que estão calcadas em outras ontologias, outras formas de habitar o planeta
e o mundo. Então, me parece que esse é um grande horizonte que a gente tem. A gente vai dobrar a aposta na singularidade conceitual ou não, e como isso vai se dar. E o ensino de história, me parece que se encaminha para dois lugares diferentes em função desses dois horizontes que estão sendo colocados. Ok. Rodrigo, agora, então, obrigado por essa exposição da ideia. Acho muito importante falar sobre esse conceito. Eu venho te ouvindo falar sempre sobre essas pesquisas. Eu acho fundamental a gente ampliar, né, esse debate cada vez mais, em todas as áreas, eu diria, inclusive da história. Mas para finalizar agora, no tempinho que nós ainda temos, eu queria te fazer uma última questão, que na verdade são duas. São duas perguntas em uma. De que forma o tempo histórico, na tua opinião, faz parte ou afeta a vida das pessoas hoje, na tua percepção? E também, qual é o sentido da história para a tua vida? Pergunta ampla. Eu acho que eu responderia de maneira rápida, pegando o gancho que eu estava dizendo antes. O tempo histórico é uma das formas de temporalização que estão colocadas hoje. E é uma forma de temporalização que está se alterando. Aquilo que a gente chamava de tempo histórico, né, século XIX, XX, está se transformando, ele vai se transformar, vai ser uma nova outra coisa, e mesmo assim, me parece que ele é apenas uma das formas de temporalização que vão estar disponíveis para as pessoas. Né? Inclusive, as pessoas podem se temporalizar, inclusive, a partir de formas distintas. Né? Elas não necessariamente são excludentes. A gente pensa em você habitar o tempo do mito, o tempo do histórico, ao mesmo em momentos diferentes, é possível, né? A nossa imagem moderna coloca como oposto essas coisas. Né? Então me parece que a gente tem consciência. O tempo histórico ele é importante, ele precisa ser refigurado, porque ele é justamente um dos modos como a gente se temporaliza no mundo. Mas ele tem que entender também que ele é um modo histórico como a experiência temporal foi configurada. Né? Porque eu acho mais importante que o tempo histórico é a questão da temporalização, ponto. Né? O tempo histórico, a temporalização histórica, a temporalização poética, a temporalização mitológica, são modos que estão disponíveis para nós como tradição, que são o tempo todo reinventadas, né? E que nos permitem ter um nível de consciência, um nível de figuração mais complexa para a nossa vida prática, existencial, de como se figurar no mundo. Então, acho que nós, historiadores, temos que ter um pouco essa consciência, que é uma das formas de temporalização, não é a mais nobre, a mais complexa, mas que eu acho que ela permite ainda, como eu disse antes, modos da gente se temporalizar no mundo contemporâneo. Assim. Então, e para mim é muito isso. A história é um modo de eu o tempo inteiro me interrogar sobre como que eu me temporalizo, como que as coisas se temporalizam, né? Então, como que investigar um antropoceno hoje faz eu pensar como que aquela forma de temporalização pautada numa certa ideia de emancipação e liberdade, de autonomia do indivíduo, é muito frágil, né? Como, na verdade, eu sou um composto de temporalizações outras, que não é o mesmo, né? Inclusive, as bactérias estão em mim, que me permitem viver, elas também têm sua própria temporalização, que cruza com a minha, e com todo portanto, esse ecossistema temporal múltiplo. Eu acho que a história me permite pensar isso cada vez mais. Eu acho que, e novamente eu insisto, eu acho que esse é um dos caminhos, talvez, promissores para reinventar a disciplina e o discurso histórico. Né? Investir nessa multiplicidade, nesses entrecruzamentos temporais entre humanos e não humanos. Eu diria por aí. Muito bom. Tua resposta me toca, assim, porque vai no sentido de pensar, algo que eu venho tentando pensar também, que é a ideia de que a história ela está atrelada a uma reflexão constante sobre o que é a vida, né? Assim, o conceito de vida que não é muito comum de ser debatido historicamente, né? Um conceito mais ligado ao campo da filosofia ou da biologia, mas não propriamente da história. E você traz essa dimensão, assim, né? Que é a dimensão real, a concretude da vida está colocada nesse nível, né? E nosso futuro também. E as nossas perguntas estão voltando para esse nível fundamental. Né? Acho isso muito bom.
Exatamente. Rodrigo, sempre muito bom te ouvir. Foi ótimo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço imensamente, Evandro. É um prazer estar aqui. Estou bastante curioso para acompanhar todo esse projeto, que eu sei que vai ter muita entrevista boa para a gente acompanhar. Ok, muito obrigado. Bom, então, na semana que vem, nós voltamos, né? Toda sexta-feira, às 17 horas, um vídeo novo, né? No canal do Departamento de História do SERES e em simultâneo do programa de pós-graduação em História do SERES, com uma nova entrevista. Muito obrigado e boa tarde para quem ficou com a gente hoje. Boa tarde. Tchau.